a primeira vinda, que o Natal, que nós comemoramos, as pessoas não entenderam o que aconteceu. Jesus repreendeu o povo, porque ele não conheceu e discerniu a vinda dele. E existe um dado, sim, eu estou arredondando os números, mas que é mais ou menos assim. Existem 300 textos, 300 passagens bíblicas que falam da primeira vinda. Mas existem 2.400 textos que falam da segunda vinda. Mas o povo não entendeu a primeira vinda. Ele não entendeu o que é o Natal. O risco que nós temos é que a mensagem do Natal e a maneira como foi promulgado, a religião tomou conta, o governo tomou conta, o sistema tomou conta, e ele distorce o significado do Natal, porque dessa maneira ele distorce o significado da segunda vinda e prejudica a nossa avaliação em entender o que está acontecendo e como nos prepararmos. Porque o que vale, na verdade, é que nós sejamos prontos para esse dia. Então é um ponto importantíssimo para nós, amém, o que aconteceu. Então, vamos abrir em Lucas, no capítulo 2. Eu queria usar esse texto como principal nessa manhã. Lucas 2. Então guarda isso no coração. A obra redentora e salvadora, o objetivo que Deus tem no coração de salvar a humanidade são 2 atos, ok? A primeira vinda e a segunda vinda. Coloca os dois, tenta enxergar a história com essas 2 realidades. O efeito final é quando o cordeiro que foi morto, sentado sobre o trono, vier julgar em glória, e ali a palavra final, um para cá, outro para lá. Ali se formaliza tudo o que nós estamos aguardando, esperando, e é aquilo mais importante. A primeira vinda é uma grande alerta, uma grande preparação, uma grande provisão para você trabalhar no tempo que falta, para entender o que aconteceu e viver para aquele grande dia. Amém? Esse é o dia que vale. E se você pensar dessa maneira, o que passa na cabeça de Deus? Eu não sei se você já teve a oportunidade, ou teve o desgosto, ou o problema de estar na mão de um juiz. O juiz decide. Você tem uma situação, contrato, físico, o que seja, que parou na mão do juiz. O que passa na cabeça daquele homem, porque ele vai decidir. Então as pessoas dizem, e elas estudam, esse juiz, ele é gente boa, ele normalmente legisla, ou ele decide, ou ele julga dessa forma. Então, graças a Deus que tu caiu na mão dele, não caiu na mão daquele outro que pensa assim, mas tudo é uma dedução com base nos dados que você viu, mas ninguém sabe o que passa na cabeça daquele juiz. Que ele pode acordar, olhar a situação e dizer, vai ser assim. E depois que ele disse, não tem recurso. Está feito. Então, o que é que passa na cabeça do juiz da terra? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que vai julgar a minha vida e o futuro e a minha eternidade. Eu não sei. É bom eu aprender e conhecer a Ele. Porque não importa o que você acha, importa o que Ele vai decidir. Então, quando Paulo diz assim, eu coloco tudo em segundo plano na minha vida, eu quero conhecer a Ele. E ser achado nele. Então o que acontece? Eu quero conhecer esse juiz, eu quero conhecer como ele opera, eu quero conhecer como ele pensa, e eu quero ajustar a minha vida ao que ele pensa, porque eu quero ouvir dele, e eu quero estar pronto quando ele disser assim, eu conheço ele, amém?
a Bíblia diz, permanece nele, anda com ele, aprende dele, vive com ele, e você não vai ter problema na sua vinda, onde você vai se afastar envergonhado. Então, por isso que é em 2 atos a vida cristã, você diz assim, graças a Deus que Jesus veio, agora está tudo resolvido, eu posso viver a minha vida. Não, agora você ganhou uma grande oportunidade. Amém? Pega essa oportunidade e agarra de todo o coração e vive e ajusta a tua vida para esse momento que é o momento final. Então, nós precisamos pregar o Evangelho dessa forma. Amém? Para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Um dos textos que eu citei domingo passado. Então, Lucas 2. Então, a minha intenção nesses dias, nesses tempos, tem sido refinar um pouco mais a mensagem do Evangelho, o que aconteceu, primeiro, para o nosso benefício. E depois, para você, quando você falar do Evangelho, você não esquecer de falar como funciona. Quando você for instruir teu filho, quando teu filho tiver uma dificuldade, você dizer, meu filho, não esquece. A coisa mais importante da tua vida é se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a coisa mais importante. Então, quando os discípulos vieram com Jesus, e Jesus começou a introduzir, lembra, o desafio que era, ele pegou um grupo de 12 pessoas, cada um de sociedade diferente, formação diferente, com conhecimento de Deus, porque eles eram da nação judaica, mas um era publicano, o outro era fariseu, o outro era o que seja, é um monte de cobrador de impostos, né? Tem de tudo. Junta essa turma, e eles começam a entender e caminhar com Deus, e imagina o grande privilégio, começar a andar com Deus na terra. Eles se surpreendiam a cada instante, né? Porque eles estavam tendo que ajustar o coração deles. E aí Deus, quando ele viu que eles estavam um pouquinho já, né, ele deu poder para eles, vão de 2 em 2 só, de 2 em 2 sempre. Aí eles vão, e os demônios se submetem a ele, e os jovens são curados. E aí eles chegam correndo para Jesus, 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 os demônios se nos submetem. E eles falam assim, ok, legal, que bom. Jesus disse, que bom. Antes, porém, alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. E eu disse, tudo isso é bom, faz parte, mas o que vale é ter certeza que o meu nome está ali. Quem é que escreve o livro da vida do Cordeiro? Então, quem é que decide? É o juiz. Eu quero conversar com esse juiz. Eu quero falar, eu quero conhecer esse juiz. Eu quero saber o que ele pensa. Eu quero saber o que ele fez. Eu quero saber por que ele fez assim, por que ele não fez assado. Eu quero saber quanto poder ele tem, qual é a autoridade que ele tem, se é ele que decide ou tem alguém acima dele. Eu quero saber de tudo, porque a minha vida está em jogo. E aí você, então, estuda. Amém. Maneja bem a palavra, procura conhecer, permanece nele, aprende. O Espírito Santo te foi dado para você aprender o melhor e o mais possível que você tem, para que o processo de julgamento seja tranquilo, porque você está se julgando já no processo. Ele fala assim, não, ele gosta disso, então já ajusta o coração. Ele prefere assim, você já ajusta. Não adianta você fazer assim, porque não é na tua força, é obra de Deus. Ah, tá, então eu tenho que ajudar. Você vai ajustando, que quando ele chegar, tenhamos confiança. Amém. Eu já fiz o dever de casa, eu não preciso ser julgado, eu me julguei andando com ele e abraçando o Evangelho. Amém? Essa é a grande história. Então, Lucas, versículo 2, ou capítulo 2, é o momento em que os anjos aparecem e diz, havia naquele, versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagina a cena. Deus desceu. Amém.
E, na verdade, um representante dele, um anjo. Lembra quando o anjo aparece, todo mundo se prostra achando que é... E o anjo diz, só um anjo. Amém. Se vocês estão se prostrando por isso, vocês não sabem o que tem. Amém. Nós não fazemos ideia o que tem reservado, preparado. A terra prometida, o que Deus tem reservado, te controla o teu apetite nessa terra. Guarda o teu coração para a eternidade, irmão. Amém? A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse, não temas. Não temas. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amém. É uma boa nova para todo o povo. Depois nós vimos que era para todo o povo de Israel e era para mim, era uma boa nova para mim. O anjo está falando comigo, é uma boa nova para ti. Ok? Então, toma isso, pessoal. O anjo está aparecendo lá atrás, é para todo o povo, e depois você vê a história de Cornélio e Pedro, onde diz o evangelho é para todos, e ele vem, anuncia e chega até mim. Então, essa mensagem ele está falando comigo. É que hoje, há 2000 anos atrás, ele está dizendo, hoje nasceu para vocês, vos nasceu, é um presente para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então, a minha palavra nessa manhã tem esses dois aspectos. O Salvador nasceu e o Senhor nasceu. Ok? Você precisa de um Salvador e você precisa de um Senhor, senão ele não teria sido enviado. Nós precisamos de um Salvador, meu irmão. Por isso que ele nos foi dado. Ele diz assim, vocês agora se alegrem, porque um Salvador é dado para vocês, para livrar vocês dessa situação toda que se criou. E um Senhor foi dado a vocês, para ajudar vocês a completarem a carreira de vocês, porque vocês agora têm alguém que vocês podem se olhar e seguir e obedecer, um referencial, o Senhor da glória. Jesus, o sábio, cheio do espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor de Deus, ele foi dado a você, ungido pelo Espírito de Deus. Agora, vocês precisam de um Senhor. Amém. E nós precisamos de um Salvador, irmão. Mas nós precisamos desesperadamente de um Senhor que dirija. O Senhor é o meu pastor, que nos oriente, que nos cuide, que nos proteja, que nos alimente, que nos sustente. Eu preciso de um Senhor. Então, o que aconteceu na primeira vinda? O povo de Israel estava esperando alguém que fosse livrar a nação dos inimigos externos. Amém. Eles já sofreram tanto na mão da Babilônia, na mão de Roma, na mão de todos. Eles não estão entendendo que nós somos o povo escolhido, nós temos a lei, nós temos profeta, nós temos tudo. E Jesus veio para eles dizendo, vocês precisam de um Salvador para lidar com os pecados de vocês, e vocês precisam de um Senhor. E eles disseram, não, nós não precisamos de um Salvador. Como assim nós temos pecado? Quem tem pecado é tu, eles disseram. E meu irmão e minha irmã, nós continuamos dando a mesma resposta. Eu não preciso de Salvador, eu faço tudo certo. Quem tem pecado é os outros, eu não. É exatamente a mesma razão que está dentro do nosso coração, que fez com que fosse rejeitado, é o mesmo Espírito que está dentro de nós. Que nós sempre achamos que os outros são responsáveis por tudo que tem de errado. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou que nenhum dos meus colegas. Eu não sou que nem os outros. Eu dou o dízimo, eu faço tudo certo. Eu sou, na verdade, um injustiçado nesse mundo. E Deus disse, não, todos pecaram. Todos precisam de um Salvador. E quanto mais rápido nós entendemos que nós podemos, quando nós oramos a Deus, Deus, ser propício a mim. Senhor, eu dependo da tua graça. Tudo o que eu tenho foi bondade e graça, favor. Muito obrigado. Meu irmão,
A adoração só existe quando existe reconhecimento de alguém superior e de que nós dependemos. Se não existe gratidão e adoração, é porque nós achamos que nós somos iguais. Amém? O velho lá em cima, eu tenho a vontade de acertar quem fala assim. Amém? Como assim o velhinho lá em cima? A tua vida depende dele, trata com respeito. Amém? Como assim o velho lá em cima? Aí, valeu, aí dá uma grana para nós aí. Como assim? Amém? O teu coração tem que mexer quando Jesus, o teu Salvador, está em cena, quando é falado sobre Ele. Amém? Nós estamos falando de Jesus como se fosse mais um assunto nas mesas. Não, porque Jesus fez assim, não é porque Ele nasceu, eu não sei, os outros falam. Amém? Sem nenhum tom. É mais um assunto. E, meus irmãos, essa história, você não sabe, o espírito anticristo, ele mexe com tudo, você não sabe o quanto o inimigo, é astuto. E você vê assim, Jesus é um presente, assim, você trata ele como se fosse o teu presente, você usa quanto quer, você é obrigado pelo brinquedinho que eu ganhei. Não, você não entendeu, ele é um presente no sentido que você não merece, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, não que é um presentinho que você pega e usa e faz como quer. Amém? Mas nós estamos agindo como se ele fosse, né? Mais um presente, ganhei um presente, Jesus é... Não, ele é Senhor também. Então, o anjo, ele define, e é importante, meu irmão, essa é a definição do que ele veio fazer. Quando ele anuncia, em outras passagens, ele diz, ele veio salvar as pessoas dos seus pecados, o povo. Então, ele está anunciando, te alegra, essa é a razão da nossa alegria, porque um Salvador nasceu, agora você pode ser, agora o que você pode ser salvo de tudo o que foi de errado e de tudo de errado que vai acontecer, Ele vai nos salvar, nos resgatar, e Ele agora te dá o Senhor que Ele vai te aprender a viver agora. Ele vai te ajudar, Ele vai andar com você. O Espírito Santo de Deus vai estar com você. Ele vai te ajudar a viver para você não errar. Então, quando você ora assim, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, são duas coisas. Não me deixa eu errar e não me deixa eu lidar com coisas que os outros vão. Amém? Tem a nossa parte no processo. Ok? Então, Salvador e Senhor. E uma das coisas, e esse é o meu primeiro ponto do Salvador, eu queria que nós entendêssemos o conceito. Nós precisamos de salvação, meu irmão. Amém. Talvez seja uma coisa simples e óbvia, de tão simples e óbvia que é, que nós precisamos falar sobre essa realidade, porque as pessoas estão achando que elas não precisam de Salvador. Nós precisamos de Deus para viver. Amém. Lembra que o pecado separa e nos desconecta de Deus, e aí nós estamos vivendo na nossa própria força. Então, graças a Deus, porque Jesus veio. Amém? E restaurou a vida para nós. E uma das coisas que nós vamos lidar, e eu queria só destacar esse ponto agora. O povo de Israel e os religiosos disseram, nós não precisamos de ninguém que nos diga o que tem que fazer, e nós não precisamos de salvação. Nós temos Abraão, é nosso pai, nós sabemos o que fazer. Então, muitas vezes, como você lida com essa arrogância e esse espírito de independência? É que nós somos independentes, amém? Nós aprendemos a viver, nós damos um jeito, amém? Você dá um jeito, você faz, você trabalha 9 empregos, você se vira, amém? Eu não preciso de Deus, eu faço acontecer. Esse é o espírito que move a gente, porque quando o pecado entrou no mundo, ele separou de nós, e nós, para nós sobrevivermos, nós precisamos contar conosco mesmo. Amém? Você olha para o lado, é eu, e nós aprendemos e ficamos bom na arte de fazer as coisas sem Deus. É isso. Está lá, está impregnado no nosso coração viver sem Deus. Ok? Achando que a gente consegue. Mas o inimigo, foi tal o estrago que ele fez, ele corrompeu você de tal forma, que ele diz, o teu Criador, aquele que te criou e que alimenta a tua vida, que é a razão da tua vida, você não precisa dele, você agora pode viver sozinho.
Ou seja, o que vai te alimentar é a força que vem do mundo. Amém? Tu vai conseguir, tu vai dar, depois vai dar certo, e vai correndo. E eu consigo. E aí o mundo todo se junta, a Torre de Babel, nós não conseguimos. O mundo consegue. Amém? Se a gente se unir e juntar as forças, amém, nós vamos conseguir. E é como assim? Quem precisa de Deus? Então, meu ponto é que essa foi a primeiro impacto de Deus visitando o ser humano e chegando ao ser humano dizendo, eu vim para salvar vocês. E o mundo diz assim, salvar? Eu? Não, salva aquele fulano lá. Aquele meu vizinho está precisando. Amém? Aquele fulano ali, aquele meu colega de trabalho, aquele precisa. Eu não. Senão, eu vim para te salvar. Choque. Amém. Ele veio para me salvar. Eu preciso de um Salvador. E nós precisamos renovar. E, meu irmão, sai desse lugar dizendo assim, eu precisei de um Salvador lá atrás, eu preciso de um Salvador, e eu para sempre vou precisar desse Salvador. Porque o que vai acontecer? Nós vamos adorar, o livro de Apocalipse fala de um cordeiro que foi imolado sobre o trono. Você vai ter que estar sempre confrontando essa perspectiva de um Salvador que você depende dele. Não é que ele salvou você há 2000 anos atrás, morreu na cruz, graças a Deus, e agora, não. Eu preciso do operar do Salvador o tempo todo. Eu vivo na luz do que aconteceu. Por isso Jesus diz, lembra disso, lembra do que eu fiz, lembra, toma ceia, lembra que está dentro de nós esse espírito de dizer, eu não preciso, eu faço sozinho. Não, você precisa da mão dele todo dia. Amém? Você precisa que ele estenda a mão, você precisa confiar nele, você precisa da provisão dele, você precisa do cuidado dele, você precisa dele. Amém? E ele está sempre nos tirando das frias. Você talvez não imagine, não saiba o quanto. Se a gente soubesse o que Deus faz para nos livrar, a Bíblia fala, anjos, ministradores, a serviço daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, você ainda não tocou nela, mas ele fica ali ajudando. Amém? Imagina o que acontece. Eu preciso de um Salvador. Então, o que acontece? Nesse momento, a história do Natal aconteceu da seguinte forma. Maria estava grávida em cima de um burrico cheio de poeira, amém? Andando para fazer, porque alguém mandou ela se recensear. É isso. Fugida da sua família, porque ela se achou grávida e ninguém sabe onde é que está o marido, né? Porque ela não tinha casado ainda. Esse é o contexto do Salvador. É assim que ele escolheu entrar em cena, na situação de maior vulnerabilidade e fragilidade do ser humano, e mostrando para nós que ele não está preocupado com as nossas conquistas. Ele não está preocupado de você servir a ele quando as coisas estiverem tudo sob controle e você está sob controle. Não, ele quer visitar a tua vida, ele está pronto para invadir a tua vida no estado atual das coisas. Amém. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa situação e achamos que nós não somos dignos, nós não conseguimos, eu não consigo, eu não tenho todas as condições, eu devia estar fazendo melhor. E você olha, você está cansado, sobrecarregado, você está exposto às fragilidades que o mundo te dá. Meu irmão, essa é a grande conclusão que a gente tem que chegar. A gente vai cansar sem ele. Amém? E o que pode acontecer na nossa vida é que se nós não aceitamos a mensagem como ela é de primeira, o que pode acontecer é que nós vamos experimentar a canseira, o enfado, o desgaste, a vulnerabilidade, e você chega assim, Deus, preciso de ti. Eu disse, não tem problema, você podia ter dito lá atrás, eu preciso de Deus. Não é porque você não tem as coisas sob controle ou porque você tem, nós precisamos de Deus, essa é uma regra que não dá para questionar. Todos precisam de Deus, de um Salvador. Você precisa da mão de Deus todas as manhãs. Amém? Por quê, meu irmão? Porque o pecado, ele foi tratado na cruz, mas ele continua, a tua carne continua, amém, gostando.
ela continua ali. Teu espírito nasceu, mas o teu pecado, tua carne continua, a tentação continua existindo. Ou seja, você precisa ser salvo todo dia, amém? Da força do pecado, amém? Da realidade do mundo que a gente vive, você diz. E João escreve uma coisa, vamos ler nessa parte, nesse primeiro momento. 1 João. Então guarda no teu coração, meu irmão. Salvador e Senhor, ok? E lembra, a reação do fariseu e do religioso é essa: eu não preciso de um Salvador. E se você tem essa reação, irmão, você pode botar no teu como é que é? Perfil do Instagram, fariseu religioso. Não tem problema nenhum. Você pode colocar. Fariseu religioso, orgulhoso, soberbo, independente. Amém. Se achando. Pode colocar, fariseu. Eu preciso de Deus. Se o anjo disse, Deus que criou o céu e da terra, você se alegra porque eu estou mandando um Salvador. Eu vou dizer, não, eu não preciso. Amém. E é para todo o ser que vive na terra e que vai nascer. Vocês precisam de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Amém. Você vai, primeiro, se você quer conhecer a Deus que vai julgar todas as coisas, e Ele diz, você começa a entender. Ele diz que eu preciso, eu acho que não preciso. Vamos estudar, então, o juiz. Por que ele diz que eu preciso? Então, você começa, estuda as Escrituras. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que sabe manejar as Escrituras e entende. E aí você, pela graça de Deus, pelo Espírito, vai dizer assim, agora eu entendo um pouco mais. Eu preciso muito de um Salvador. E aí você vive agora ajustado por essa realidade. Amém? 1 João. João 1, versículo 5. Essa é a mensagem que da parte deles temos ouvido. Então ele está dizendo, essa é a mensagem que Jesus trouxe para nós, e eu estou repassando para vocês. É essa a mensagem, pessoal. Vocês estão entendendo? Não adianta ficar inventando outra mensagem. Esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido. Se nós ouvimos dele a mensagem. E nós vos anunciamos que Deus é luz e não existe treva nenhuma nele. Ele é luz, essa é a mensagem. Foi o que João falou desde o início, que a luz estava nele e ele veio. Então olha só, o Natal representa que o povo que andava em trevas viu grande luz, a luz brilhou. E o povo que andava e morava na cidade da sombra da morte, onde a morte, amém, nós todos moramos nessa cidade que se chama, onde a sombra da morte está botando, a morte vai buscar vocês. E aí, a luz brilhou. Deus é luz. Onde Deus não está presente, trevas. Essa é a razão que nós falamos. A glória do Senhor brilhou. A luz do Evangelho na face de Cristo. Ele é luz. Ele ilumina todas as coisas. E ele, amém, essa figura do iluminismo foi isso. O conhecimento. Deus ilumina e ajusta a nossa lógica e a nossa cabeça. Amém. Então, ele está dizendo, essa é a mensagem. Deus é luz, não existe trevas nenhuma. Se nós andamos com Ele, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Você deve estar andando em outro lugar. Amém? Se, porém, andarmos na luz, e é o conceito, nós andamos com Ele. Onde existe? Ele é a luz do mundo. Se você anda com Jesus, você tem a luz brilhando. Ok? Aí ele diz assim, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, onde é que o sangue funciona para a purificação de pecados? Se você está andando na luz. Ou seja, se você está procurando andar debaixo do governo dele e você pecar, então o sangue. Amém? Anda na luz. E aí está escrito assim,
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ele está escrevendo, pessoal, nós precisamos de um Salvador. Amém? Eu só estou querendo enfatizar. Se você diz que não tem pecado, você está bem enganado. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo porque Ele prometeu, Ele vai nos perdoar e vai purificar toda a injustiça e vai nos limpar. Essa é a única solução. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ponto. Então, se Ele é o juiz que vai julgar todas as coisas, é isso que Ele diz. Essa é a mensagem. Ele é luz. Anda com Ele. Se você andar na luz, você está tendo comunhão com Ele. Você vai se expor. Algumas coisas vão acontecer errado. Você corre para o sangue e deixa Deus te transformar. Se nós não andamos com Deus, nós estamos de trevas. Então nós estamos cegados de entendimento. Nós não sabemos o que é certo e errado. Amém? E o inimigo faz isso. Quando você anda longe de Deus, com uma vida cristã meio desleixada, você perde a noção do certo e errado. E aí você está andando, muitas vezes fazendo coisas que para Deus são pecado, porque Ele diz todos pecam, mas você não sente a necessidade de corrigir. Você perde o senso de corrigir porque você não está na luz. Então, anda perto de Deus, meu irmão. Amém. A luz brilhou, diz João, e o povo que andava em trevas viu grande luz. E o que acontece, que Jesus disse para os fariseus, se vocês acham que vocês não têm pecado, então vocês continuam cegos. Segue a vida. Amém. Então, o que é a cegueira espiritual? É achar que você não precisa de um Salvador. E que você agora está bem. Amém, eu precisava lá atrás, né, quando eu me converti há 3.000 anos atrás. Mas hoje, amém, eu evoluí, amém, dou o dízimo, faço tudo certinho. Não, nós precisamos de um Salvador. E a única maneira de você manter essa realidade fresquinha e viva no teu coração é andar na luz, porque a luz brilha e você vai ver. Porque o que acontece, meu irmão? Quando você está perto da luz, ela vai expor o que tem no teu coração. Então, João usa muito esses termos. Por que o mundo nos odeia? Porque a gente expõe o mal. Amém. Porque a luz do Senhor brilha. Por que as pessoas nos odeiam? Porque você expõe as trevas. Amém. O mundo te odeia. Muitas pessoas te odeiam, porque se você quer viver uma vida íntegra, você está na luz. E as pessoas não querem ficar perto de você. Lá vem aquela pessoa toda certinha, acha que sabe tudo, faz tudo certinho. Não acha que sabe nada. Ele simplesmente sabe que não faz nada certo e anda na luz. Amém. Essa é a diferença. Ninguém é superior a ninguém. A única diferença é alguém que reconheceu que não é superior e correu para a luz, e outros que não reconheceram ainda. Não é quem é melhor que quem é alguém que se rendeu rapidinho a Deus, e a luz está brilhando, e o que acontece é que agora a luz que está brilhando, que não é dele, é de Deus, está expondo, e você não quer andar perto dele. Por quê? Porque ele vai expor as minhas... Essa é a função da luz. Põe uma lanterna. Amém. Já abre o forro cheio de cano e fio, tateando. É uma lanterna. Você sabe? Então, o que acontece? Nós precisamos dessa luz brilhando. E, meu irmão, a mensagem do Evangelho é: todos pecaram e nós estamos lidando com a força do pecado até o final. Anda na luz, porque quando você andar na luz, você vai ver com clareza para tirar a trave que está no teu olho, para depois lidar com as pessoas. Então, o que a primeira vinda fez? Ele trouxe o foco para nós. Nós achamos que todos são errados, tudo que acontece na nossa vida é culpa dos outros, e Deus diz assim, não, todos precisam passar por esse lugar. E aí o que você faz? Abraça a luz, como Davi fazia assim, Senhor, só no meu coração, vê aqueles pecados, até que não sei onde está, brilha. Então, a mensagem do Natal de João
Fala do verbo que se fez carne, a vida estava nele, ele era a luz dos homens, ele veio para os seus não receberam, porque as suas obras eram más. Mas a todos quantos o receberam, algo sobrenatural aconteceu, o poder de Deus aí sobre ele. E agora, eles podem viver a realidade. Eu fui salvo, agora eu sou filho e estou debaixo do governo e da família da fé. Amém? Então, um grande desafio para nós, meu irmão, é que você precisou ser salvo lá atrás, precisa ser salvo hoje e precisa ser lembrado disso para o resto da vida. A Bíblia usa essa expressão, você vai vencer por causa do sangue. Amém? Então, anda. Graças a Deus por ele ter vindo. Então, se você se sente vulnerável e fraco, humanamente falando, não te preocupa. Deixa Deus ser forte em você. Amém? Então, eu queria dizer, no meio desse mundo, amém, que nos cansa, amém, a gente fica exausto de lidar com tantas coisas e você, amém. Eu tenho feito essa oração recentemente. Deus, me cobre, Deus. Amém? É muita coisa, Deus. Deus me cobre. Deus, eu não sei o que fazer nessa situação, foi além da minha conta. Depois surgiu mais esse, isso aí. Deus, é muito grande o meu dia, Deus. Para mim fazer, Deus, eu já nem vou tentar, me cobre, Deus. Deus, eu entrego em tuas mãos esse assunto, esse assunto, esse assunto, esse assunto. Deus, o que significa me cobre? Oh, Deus, eu não sei o que fazer, vai na frente e me diz, amém, amém. Dá uma resposta que eu não sei dar a resposta, vai na minha frente e me cobre, Deus. Amém. Nós precisamos aprender a viver, a nos gloriarmos nas nossas fragilidades, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Que Deus nos dê essa graça, meu irmão. Se você se sente um pouco vulnerável e perdendo o controle das coisas, amém, você não está conseguindo lidar porque é situação, relacionamento, é o governo que está inventando uma coisa, é uma guerra que estourou, está começando a acumular, amém? Você olha a idade chegando e você começa a ver filhos para cá, eu não sei o que eu faço, porque meus filhos estão inventando moda, fazendo isso, e você começa a perder o controle. Meu irmão, esse é um momento de não se estressar e tentar resolver esse problema, esse é um momento de se render e dizer assim, eu preciso de um Salvador, eu preciso que Deus entre em cena, e que é na nossa, e Paulo disse assim, eu aprendi e cheguei à conclusão na minha vida, é melhor esses momentos, porque eu vou ter que admitir que eu não consigo. Porque quando eu sou fraco, aí então eu estou vendo que Deus entra em cena e faz coisas, e eu não tenho mais do que me gloriar, amém? Porque Ele é grande, Ele é o nosso Deus, amém? Amém? É muito difícil reconhecer os movimentos de Deus na vida quando nós estamos orgulhosos, e o orgulho nada mais é o fruto do pecado do nosso coração. Anda na luz, te esvazia, te rende. Então, por que essa mensagem é importante? Porque a primeira vinda as pessoas não reconheceram. Entende o que eles fizeram? E eles não reconheceram porque eles achavam que não precisavam de salvação. O que afeta a nossa preparação para a segunda vinda é nós continuarmos achando que nós não precisamos de salvação, que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos de intervenção divina, que nós não precisamos de Deus. Eu preciso de um Salvador. Amém? Amém? Então aí, só para continuar o texto, o capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele está escrevendo para as pessoas, não pequem, pessoal. Amém? O centro da mensagem do Natal, não pequem. 1 João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Graças a Deus, amém, por Jesus. Amém? Então essa é a descrição desse nosso Salvador. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, amém, e venha a paz. Então, se você quiser experimentar
da bênção de Deus, do favor de Deus, você vai ter que abraçar essa mensagem que ele veio fazer, o Salvador e o Senhor. Uma das características dele, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus Cristo é tudo que você precisa, que você precisou, vai precisar e vai precisar. Ele é a luz, Ele é a resposta, Ele é a nossa vida. Essa é a razão porque você adora Ele no Natal. Amém? E essa é a razão porque você diz, vinde e adoremos. Então, o nível de adoração e rendição que você tem a Deus é o nível de reconhecimento que você tem o quanto você precisa dEle. Quanto menos gratidão, louvor e adoração existe no nosso coração, mostra um pouco de soberba da nossa parte. Por que adorar aquilo que eu não preciso? Eu preciso dar tempo para o meu trabalho. Esse sim, porque eu dependo dele. De Deus eu dependo do meu trabalho. Eu dependo dos meus amigos, dependo da minha força, dependo das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ter um bom relacionamento com fulano de tal. Esses eu dou atenção e adoração e respeito. Amém. E você se ajusta e morde os dentes, porque você não pode perder o emprego. Eu tenho que engolir sapo. Eu dependo disso. Quando Deus diz assim, eu vou cuidar de vocês. Amém? Então, a adoração, a glória devida a Ele é da parte tua, você reconhece tudo o que Ele é e o quanto você precisa dEle. Glória a Deus. Então, por que eles não reconheceram a primeira vinda? Porque eles achavam que não precisavam no Salvador. Eles não estavam vendo os seus próprios pecados. O que vai ter problema na segunda vinda? A mesma situação. Achar e nós perdermos essa noção de que nós precisamos de um Salvador e continuamos precisando de um Salvador. Ele veio por nós, amém? Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus. Então, Lucas 10, só eu queria citar esse texto para os irmãos. Você não precisa ler, mas Lucas 10 está escrito, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Registrado, escrito, amém, bem bonitinho. É o nome. Eu vou citar alguns outros textos. Filipenses diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida do Cordeiro. Filipenses 4. Apocalipse 13 diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Graças a Deus. Deus é isso tudo que nós queremos. Meu nome está escrito e Deus diz assim, o nome dele está escrito, não mexe nele. Amém. Quem decide isso? Deus acreditou e escolheu que em Jesus Ele fosse o juiz de tudo isso. Eu quero conhecer a Ele. Quero conhecer qual é a regra disso, como Ele funciona. Depois, em Apocalipse também diz assim, se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a palavra de Deus também. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, esses vão vir para sempre com Ele. Então, o que acontece? Nós podemos reduzir a nossa vida a poucas opções, né? Pega tudo o que tem nessa hora, tantas coisas que todo mundo demanda de nós, e nós podemos reduzir as opções a esse lugar. Eu quero conhecer a Deus, amém? Eu quero estar inscrito lá, amém? Uma coisa. Glória a Deus. Então, Salvador e Senhor. Eu queria concluir nessa manhã de Natal. Feliz Natal. Amém. Quantos estão alegres nessa manhã? É uma boa nova de grande alegria. Amém. O que nós estamos falando, assim, pastor, só um pouquinho. Não fala muito dessas coisas, porque isso aqui eu comecei a ficar tenso.
Essa é a razão porque você vai se alegrar bastante, porque uma opção foi dada a você. Amém? Porque as pessoas não se alegram com Jesus, se alegram com outras coisas, porque elas acham que eu não preciso de Jesus. Amém? As pessoas olham para nós e dizem assim, pastor, porque toda essa devoção, ler a Bíblia, esse amor, esse apego a Deus, porque a minha vida depende disso. Tem um céu a conquistar. Paulo diz, eu corri a minha carreira, eu guardei a fé, eu continuei crendo diante de todas as pessoas. Agora, a coroa da justiça me está reservada, e não só para mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Então, o que você faz? Você ama a Deus, você ama a Deus. Fala de Deus. Então, nas nossas conversas, porque Jesus, fala do nome de Jesus. Você sabe como é que funcionava o povo judeu quando escrevia o nome? Você colocava, tirava as vogais, você tinha uma regra que você tinha que tirar, porque você não pode escrever o nome de santo que ele é. O nome que está acima de todo o nome. E é o nome que foi dado, nesse nome eu tenho salvação. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Esse nome tem poder. Amém. Então o anjo desce do céu e diz assim, pessoal, a glória do Senhor brilha nas trevas. Ele diz assim, vocês têm uma saída. O anjo apareceu e diz, vocês podem se alegrar agora. O Salvador chegou e o Senhor, que é Cristo. Amém. Ele fala, opa, eles assim, o que significa tudo isso? Eles estavam por descobrir ainda. Graças a Deus. Amém? Agora, como eu disse, a minha segunda parte. O evento todo do nascimento de Jesus, e eu queria só destacar esse ponto. Uma engrenagem divina foi ativada quando Jesus pisou nessa terra. Pensa assim, o que aconteceu? Às vezes eu vejo também tem a figura hoje em dia dessas preparadores, não sei como é que é o nome, que administram as festas e preparam todas as festas. Tem um nome para essa. Cerimonialista. Amém. Que bênção, de uma certa forma. Faz assim, eu vou chegar só, amém, aterrissar. Amém. E aí nós começamos a valorizar todos os detalhes envolvidos para que um evento aconteça. Amém. Você começa aí, você nem sabia que tinha isso aqui também, e tem isso aqui também, e tem isso aqui também. Tá, mas se você quiser assim, tem que ser isso aqui. Mas esse aqui é mais caro. Isso aqui tem isso aqui tem isso, isso aqui tem isso. Então, olha só. Jesus, o Rei da Glória, vai nascer. Muita coisa tinha que estar ajustado. A profecia se ajusta, o anjo anuncia agora, o anjo, é como se o anjo diz, posso ir agora, ainda não, segura, amém. Na plenitude do tempo, coisas tinham que acontecer, a estrela foi ativada, a natureza entrou em cena a serviço da salvação, amém. A estrela, pensa bem, meu irmão, a estrela parou em cima da casa. Essa é a razão porque as pessoas não levam a sério o Evangelho. Estrela, as pessoas vão estudar astronomia, vocês sabem que isso é um efeito que dá assim. Amém. Ok. O dilúvio não aconteceu. Foi simplesmente uma enchente, amém, maior do que a de 64, mas não nesses termos. Amém. O mar não se abriu. Amém. Maná não desceu do céu. 5 pães e 2 peixes não aconteceram. Amém. O peixe, amém, carregando uma moeda para pagar imposto. Amém. Você já imaginou o evento da vinda de Jesus e a caminhada dele, todo mundo atento
É uma engrenagem funcionando para dizer, o peixe tem que estar na hora certa com a moeda. Eu não sei, amém, é o ensaio dele, da vida dele. Eu nasci, amém, para pagar imposto do meu Senhor, amém. Ele estava lá, amém, treinando. Amém, posso ir? Não. Mãe, por que eu tenho esse assim? Tu foi criado por Deus para esse propósito. Amém. Ele está vindo? Não, ele ainda recém-nasceu, te acalma, filha. Amém. Ele vai crescer um pouco, vai chegar uma hora que ainda não. Posso entrar? Não, aquela zaia com as alianças. Amém. Louca para entrar? Espera. Amém. Com os anéis. O peixe louco para entrar com a moeda, amém. É o evento dele. Ele pode assim, despede em paz o teu servo, eu já vi o Criador cumprir a minha missão. Amém. Posso entrar num prato de alguém que seja, amém, num peixe da Páscoa depois, né? Meus irmãos, o céu a serviço, a terra, as pessoas, os camelos, as estrelas, os homens, os contatos, tudo a serviço do Messias que está chegando. Amém. Sincronizadinho. Amém. No devido tempo, Jesus está batendo ali, bate na porta os cobradores do imposto, da taxa do templo. O discípulo aparece, volta, Jesus diz assim, o que é que eles queriam? Nós temos que pagar o imposto das 2 dracmas. Jesus aproveita, ele conversa um pouco e ensina, porque o peixe não tinha chegado ainda, ele tem que segurar um pouco do tempo, ele está vindo com a moeda, ele saiu de casa, filho, vai, filho, vai. Ele está vindo lá e Jesus ensina ele, olha, é justo cobrar dos filhos ou dos estrangeiros? Ele disse, dos estrangeiros, né? Então os filhos estão isentos, sim, estão isentos. Mas para que evitem, né? E ele só olhando, mas para que evitem, né? Deus está dizendo assim, vai, eu só falo o que eu digo, o que meu pai diz, na hora que ele diz, do jeito que faz. A criação toda a serviço do reino, amém? E aí ele diz, vai até o lago, e o primeiro peixe que tu pegar, e aí Pedro, caminhando, o peixe chegando. Mãe, deu tudo certo. Amém. Eu estava bem ali na hora. Amém. Ele pega um peixe, paga o imposto. Da onde isso, senão um Deus supremo, glorioso, e uma engrenagem a serviço do Salvador? A Bíblia fala que os anjos vinham servindo, eles vieram. Então imagina assim que existe recursos, pessoas, a natureza, o céu, a terra, tudo coordenado, engrenado perfeitamente no relógio e na lógica e na vontade de Deus. O que isso significa? Que quando você aceita Jesus como teu Senhor, você entra na engrenagem e o céu começa a operar por ti também. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida, se você quiser operar no calendário e na lógica dele. Esse é o desejo de Deus. Ele não vem aqui para ser um ditador e mandar todo mundo fazer. Ele diz assim, a melhor coisa que tem é cumprir a vontade do Pai, porque o céu, ele vai bancar quem andar no coração de Deus e tiver um coração rendido, que adora a Deus como Salvador e adora a Deus como homem, como Deus perfeito em todos os seus caminhos. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vão estar a serviço. E Deus, meu irmão, vai usar quem for, o que for necessário. Pessoas. Ele vai usar, amém, a natureza, ele vai usar anjos, ele vai usar o céu e terra a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Daqueles que disseram assim, eu reconheço que eu preciso de um Salvador e eu me sinto muito honrado de ter a Jesus como meu Senhor. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Jesus aprendeu algo, ele aprendeu a obediência ao Pai, e ele diz assim, eu só faço e falo o que eu vejo o Pai fazendo. Então, a todos quantos o receberam,
deu poder de serem feitos filhos de Deus. Eles nasceram de uma outra realidade. Agora nós somos filhos de Deus. Agora opera como filho de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, meu irmão, nós temos um grande privilégio. Essa é a razão. Porque é uma boa nova. O Evangelho, esse é o Evangelho, meu irmão. Ele veio para salvar você e para te dar a oportunidade de ter um caminho glorioso debaixo do governo do nosso Rei. Ele diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. A mesma experiência que Jesus teve, nós podemos ter. Ver as coisas ao nosso redor sincronizadas, engrenagens ativadas. Cada vez que você dobra o teu joelho, cada manhã, diz, Deus, eu preciso de Ti. Se o Senhor não edificar minha casa, eu vou estourar esse dia. Amém. O homem, Deus fez tudo perfeito, e o homem se meteu em encrencas, diz Eclesiastes. Senhor, se Tu não me ajudar, eu vou estragar esse dia que Tu fez perfeito. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu dependo da Tua graça. E aí você recebe o renovo da realidade. As misericórdias do Senhor significa que você, como um pecador que precisa da salvação, não vai ser tratado com base nas tuas fracassos. Porque no meio de você andar na luz, se você tiver algum desafio, você corre de novo e diz, Deus me perdoa, lava meu coração. Você está coberto pelo sangue. E aí você diz, Senhor, vai à frente de mim nesse ano. Oh Deus, eu só quero me mover contigo. Porque eu preciso, amém, de uma força extra. Que ele diz assim, amém. Porventura, se você recebe o Rei Jesus, não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas. E aí, Jesus diz, busca o reino, o Rei, o seu governo, o seu reino onde ele é Rei e a sua justiça. Aprende e procura aprender e aprender mais como é esse Rei, o que ele faz, como são as regras do reino, e faz exatamente como ele diz. E todas essas coisas também vão operar a teu favor. Nós ainda estamos por descobrir o que acontece quando nós nos rendemos totalmente ao nosso Deus. Nós tivemos uma ideia do que aconteceu quando a terra recebeu pela primeira vez Deus entre nós, Emanuel, e o que estava à disposição dele. Amém. Jesus fez o papel dele, amém, que ele veio para salvar. Não é a minha missão, ele já fez essa parte, ele já morreu na cruz por mim. Mas cada um de nós tem o nosso papel, amém, debaixo do governo dele. Amém. Busca conhecer a ele como nunca antes. Uma engrenagem gloriosa, amém. E essa engrenagem é como se você ativa Deuteronômio 28, amém. Tudo que é necessário, você ativa as promessas das Escrituras. Amém. A rendição ao governo e a colocar debaixo do reino, você ativa, os anjos podem operar, amém. Você está dentro do calendário de Deus. É como se você entra no calendário de Deus, na lógica de Deus. E Deus tem um bom plano, amém. Deus te ama e tem um bom plano. Confia nele. Amém. Não tenta fazer do teu jeito. Nós vamos ter todo o suporte e o cuidado do nosso Deus. Que esse seja o nosso testemunho. Amém. Para o resto da nossa vida. Amém. Para o resto da nossa vida. Você precisa de um Salvador e você precisa de um Senhor. Eu preciso de um Salvador e eu preciso de um Senhor. Amém. A nossa vida, para a gente concluir nessa manhã, a nossa vida depende de Jesus. Ok?
a ele foi por Deus atribuído julgar onde eu vou passar a eternidade, a Jesus. Pensa nisso. Nas mãos de Jesus, o Cordeiro de Deus, está o destino da minha vida. O que nós podemos fazer? Como você vai invocar aquele que vai te salvar e te ajudar se você não sabe o número dele? Amém. Às vezes eu dou uma tarefa para os meus filhos. Você liga para fulano de tal, eu não vou poder fazer assim, preciso fazer assim, assim. Não sabe nem para onde começar. Quem é o fulano de tal? Qual é o número do fulano de tal? O que ele faz? Amém. Da onde ele é? O que eu falo? O que é isso? Como você vai invocar aquele que você não sabe do que está acontecendo? E essa é a razão que você precisa ler a tua Bíblia, que você precisa estar debaixo da pregação do Evangelho, que você precisa do Espírito Santo de Deus para você conhecer a Deus e começar a se relacionar com Ele e ajustar o teu coração. Como nós tratamos aquele que a nossa vida depende. Amém? Então, nós adoramos o Rei. Amém? A mensagem do Natal. Ele é o Salvador e Ele é o Senhor. Amém? E quando Ele é Senhor, Ele é Salvador e você honra Ele e adora Ele. Amém? A vida nessa terra se torna, amém, mais dinâmica e abençoada, e a nossa entrada no céu se torna garantida. Amém? Amém? Então, 2 Pedro, eu citei semana passada e eu vou ler de novo, 2 Pedro 1. A pergunta que eu deixo para os irmãos nesse final de ano e nesse Natal: você conhece a Ele? Você sabe a quem você direciona o teu pedido? Você tem acesso a Ele? Você sabe o caminho? Então, a nossa vida toda, o tempo que nós passamos na terra, investe em conhecer o teu Salvador e o teu Senhor. Como Ele pensa. Essa é a bênção que nós temos de ler as Escrituras. E andar com o Espírito Santo. Você começa a ver, Deus pensa, porque a ira do Cordeiro, amém? Cordeiro e ira não... Amém. Salvação de pecado. Você precisa conhecer como Ele pensa. Amém? Porque é Ele que vem julgar. Você aprende o que Ele fez e por que Ele fez do jeito que Ele fez. Amém? Você conhece a capacidade dEle de andar sobre as águas e multiplicar. O poder de salvar, de decidir. Amém? Essa é a nossa vida. Nós vivemos por meio dEle, para Ele é tudo para nós. Amém? Então, essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é o grande amor de Deus pela humanidade. E Ele veio para preparar você para a segunda vinda. Procura entender isso e viver para essa realidade. Amém? Então, 2 Pedro, capítulo 1.
Acho que nós podemos ler a partir do versículo 3, para a gente concluir. Okay. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Amém? O que Deus fez e prometeu e tem reservado. Amém? Lembra, levanta os teus olhos, tira os olhos do imediato e do que acontece. Tem algo superioríssimo, amém, glorioso diante de nós, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o processo contínuo na nossa vida. Por isso mesmo, por causa disso, do que tem diante de nós e da pressão que nós temos, junta toda a tua diligência, amém, a tua perseverança, a tua força, te esforça junto com a tua fé, para você crescer com a virtude, conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Amém? É uma lista de coisas que você pode desenvolver, porque estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dando a dica, conhecer a Ele, desenvolve essas realidades. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, e aí você está andando de novo fora da luz, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, quando você está cego e não está ativo na tua caminhada de crescer em Deus, você está perdendo a noção do que Cristo fez, esquecendo do Natal, amém, dos teus pecados de outrora, do que Cristo fez por você, do Salvador. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Versículo 11. Pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feliz Natal. Amém. Jesus nasceu. Graças a Deus por Jesus ter vindo. Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus pelo Salvador. Jesus nasceu. E eu desafio os irmãos, nesse ano que finaliza e no ano que está diante de você, inclui essa realidade. Debaixo do senhorio de Cristo, você começa a ativar o céu e a terra e as engrenagens do reino a teu serviço. Que Deus nos dê um ano abençoado. Amém? O melhor está diante de nós. Amém? E o melhor inclui Jesus no centro da nossa adoração. E é por isso que nós, amém, nos rendemos e celebramos o Natal. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos tomar juntos a ceia. Parte da instrução do nosso Jesus, que diz, lembra, faz isso lembrando sempre do que aconteceu e do que vai vir. Então, é parte da nossa preparação para a segunda vinda, é tomarmos a ceia regularmente. Então, graças a Deus. E você pode dizer que é uma parte da mensagem do Natal, da primeira vinda. Jesus veio a nós. Amém. Ele está ao nosso lado. Cada hora, pode dizer assim, volta para Ele e Senhor, fala comigo sobre esse assunto, está confuso, está fora de controle. E quando nós tomamos a ceia, amém, nós vemos o quanto Ele fez, Ele faz e Ele faz e vai fazer por nós. Mantém Ele perto de ti, anda na luz. Amém? Então nessa manhã, amém, Feliz Natal. Você pode se alegrar. O Salvador chegou, amém. Existe solução. Fala com Ele. Investe em andar na luz mais perto dEle. Honra Ele, adora Ele, reconhece o quanto Ele é e o que Ele tem feito. E cada vez que nós fizermos isso,
nós estamos anunciando o que Ele fez até esse dia. E meus irmãos, mala pronta, amém, a qualquer hora o noivo vem buscar a noiva, amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e diz assim: Deus, Pai, fala comigo. Amém. Dos grandes oração que nós podemos fazer, o que aconteceu com Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. Ela ainda não tinha se manifestado. Torna isso um desejo do teu coração. Deus, eu quero conhecer a tua voz, eu quero discernir a tua voz no meio da confusão. Fala comigo, Deus. E você vai começar a ouvir o tom de voz, o espírito que ele fala, a forma que ele fala. Amém. Tenha esse o desejo da tua vida. É por isso que nós estamos segurando esse cálice. Ele abriu um caminho para que você tivesse comunhão com Deus. O Deus do universo que trabalha por você e vai continuar trabalhando por você o resto da tua vida. Amém? Senhor, mais uma vez nessa manhã, muito obrigado, Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu grande amor e pela sua obra divina e gloriosa. E nessa manhã nós honramos, celebramos, nos alegramos. Enfatizamos, valorizamos e acreditamos. É uma realidade pessoal para nós. Meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos comer juntos. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tem um peixinho de boca aberta esperando provisão. Tem cura, tem conforto, tem consolo, tem luz, tem sabedoria esperando por você na tua jornada com Deus. Amém? E nós, ao você beber desse cálice, você está dizendo: eu aceito, eu te espero, meu noivo, e eu vou estar pronto. Amém? É isso que significa. Então, em honra, em apreciação e gratidão ao nosso Jesus, Senhor e Salvador. Amém? Vamos beber juntos. Eu pedi para o Paulo. Nós vamos cantar a Noite Santa. A Noite Santa é uma noite especial para nós. Algo começou, amém? Então nós vamos cantar juntos. Feliz Natal a todos, meus irmãos. Então vamos cantar juntos esse cântico, essa carola natalina. Amém. Glória a Deus. E aí nós vamos, amém, nos alegrar nessa manhã. Radiantes, porque nasceu o menino que é Deus, para salvar o homem do pecado. Em grande glória se abrem os céus, o mundo enfim exulta de esperança
na noite em que nasceu o Salvador. Adorai, ouvi a voz dos anjos, é noite santa, Jesus nasceu. É noite santa, pois Jesus nasceu. Amarmos uns aos outros, seu lei é paz, alegria e amor. Ele liberta, quebra as cadeias e para sempre a opressão cessará. Com alegria hinos entoamos seu santo nome, vinde adorar. Cristo é Senhor, cantai, cantai, louvor pra sempre. É noite santa, Jesus, vinde adorai, vinde adorai, vinde adorai. Ouvi a voz dos anjos, é noite santa, pois Jesus nasceu. É noite santa, pois Jesus nasceu. Aleluia, aleluia. Feliz Natal. Aleluia.